Olá, eu sou o Luiz Marajó, você está ouvindo o Ecos do Marajó. É com muita satisfação que damos início ao nosso primeiro episódio. Hoje abordamos um tema vital para a defesa do território e o bem-viver marajoara. Estamos em um momento crítico com o impacto das mudanças climáticas cada vez mais evidente em nossa região. Para essa conversa convidamos Carlos Augusto Ramos, engenheiro florestal, que está à frente de debates importantes sobre o uso do ICMS verde, que é uma ferramenta para os municípios marajoaras. Vamos entender como esse recurso, que muitas vezes é desconhecido pela população, pode se tornar um alicerce para a preservação ambiental e o desenvolvimento local. Carlos, primeiramente gostaria de pedir para que você pudesse contar um pouco sobre a sua trajetória e o que levou a se dedicar à pesquisa e à defesa territorial marajoara. Olá, meu nome é Carlos Augusto Ramos, eu sou engenheiro florestal, sou marajoara de Portel, nascido em 1974, mas que está no meu documento, né? Os meus documentos dizem que eu nasci em 75, mas eu nasci em 74, viu? Eu comecei a trabalhar no ano 2000, no município de Gurupá, no Marajó, e desde então eu tenho feito esse trabalho de extensão rural, de apoio técnico às comunidades tradicionais, associações comunitárias e cooperativas e os institutos que também dão apoio a essas entidades. Em 2009 e 2010, eu ocupei o cargo de diretor de gestão de florestas públicas do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará e, ao sair de lá, voltei para trabalhar na sociedade civil e estou até então como um consultor ecossocial. Eu trabalho principalmente na região do Marajó Ocidental, mas também tenho alguns trabalhos nessa região mais oriental, né? Por exemplo, agora eu estou atuando junto ao Instituto Conexus na implantação, mas assim, na melhoria do acesso ao PRONAF nos municípios de Cachoeira do Arari, Sul e Sabaté. Está iniciando o trabalho ainda, mas principalmente eu trabalhei no Marajó Ocidental, nos municípios de Gurupá, Portel, Melgaço, Afuá, Breves, Curralinho e Bagre. O que me levou à pesquisa, né, e defesa do território marajoara foi uma curiosidade desde muito jovem, desde criança e adolescente, né, de tentar entender por que numa região tão rica de florestas, uma região fantástica em termos de natureza, muitas pessoas não tinham acesso àquilo que é básico, né, em termos de cidadania. Isso sempre me perseguiu enquanto pergunta. E agora que eu estou no doutorado, estou fazendo doutorado agora no UFPA, no INEAF, Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares, eu tento aprofundar essa reflexão sobre essas controvérsias, contradições, né, de uma região tão rica e de ter pessoas passando tanta necessidade, como é o caso dos marajoaras, mas também das coisas que avançaram, da dignidade que chegou em muitos aspectos. Então, tudo isso eu faço a minha reflexão. Legal, Carlos, muito inspiradora sua trajetória. Agora falando mais especificamente sobre o ICMS verde e os municípios marajoaras. Recentemente você vem debatendo sobre o ICMS verde como uma ferramenta de financiamento importante para os municípios. Como esse recurso pode beneficiar os municípios do Marajó, especialmente no contexto de mudanças climáticas? Recentemente eu tenho feito tenho provocado uma discussão sobre o ICMS verde. Para quem não sabe, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, né, ele é um imposto que ele é repassado do Estado para os municípios, né, aquilo que cabe aos municípios. E tem uma lei que determina que 8% desse ICMS repassado ele seja trabalhado para fins ambientais. E eu percebi que muitas pessoas não conheciam, eu mesmo não conhecia o ICMS verde, né?
E eu vi que chega dinheiro mensalmente às prefeituras, aos municípios, né? E comecei a dialogar com as pessoas, assim, no sentido de que onde está indo o dinheiro, como é que está sendo aplicado, né? E nesse momento, diante da crise climática que a gente está enfrentando e que cada vez está ficando pior, né? Eu percebo que a gente precisa trazer essa pauta para o dia a dia, para que as pessoas, todas as pessoas saibam que chega um recurso rubricado, né? Que pauta a discussão ambiental, que é o ICMS verde. Então você vai ter municípios que recebem ali 2 milhões e 500 mil reais, outros 3 milhões, outros 3 milhões e um pouco mais por ano, né? Há uma diferença entre os municípios nesse recebimento. E aí são recursos que podem ser utilizados para o apoio logístico, pode também ser utilizados para a produção de mudas, né? Para a implantação de sistemas agroflorestais. Então, que projetos estão sendo feitos nas prefeituras, né, naquele município, para a gente ter como ação efetiva, né, de enfrentamento às mudanças do clima? Essa é a minha pergunta, né? Como estão os conselhos municipais de meio ambiente nessa discussão? Como está o Fundo Municipal de Meio Ambiente nessa discussão? Então, o que eu percebo é que essa é uma pauta ainda muito frágil. Eu tenho conhecimento que o município de Monte Alegre, né, ele conseguiu, a Câmara Municipal local, né, os gestores públicos conseguiram regulamentar a lei, né, a lei que estabelece, né, o repasse do ICMS verde. E essa regulamentação é importante porque ela carimba, né, ela destina qual é o recurso que tem, para onde tem que ser utilizado, né? Então, eu percebi que ali na leitura tem recursos para a atividade em si, né, o apoio ao deslocamento dos técnicos, mas também eu vejo ali recursos para cuidados, né, com a natureza, inclusive uma parte para ajudar no pagamento de servidores. Mas entenda, não é o 100%, eles estabeleceram que é ser no máximo 30% do recurso utilizado, beleza. Então 70% do recurso é utilizado diretamente para os fins de ação ambiental, né? Então é muito importante que outros municípios passem a ter essa mesma pegada, né? Essa pegada de discutir o que fazer com o recurso. Por exemplo, outro dia eu vi num grupo de discussão, né, sobre a situação das comunidades de Chaves que estão sofrendo com cada vez mais, com uma situação mais intensa da salinização da água, né? Então, famílias estão passando sede no Marajó. Se estão, isso é um absurdo. Como a gente pode, qual é o projeto que pode ajudar a diminuir esse sofrimento, né? Como esses recursos estão sendo trabalhados, né? Quanto custa dessalinizar a água? Acho que a gente precisa discutir isso. Se as marés vão ficar maiores, se o nível do mar vai ficar maior, isso vai afetar os rios da região, vai afetar o Rio Amazonas, vai afetar as comunidades que são moradoras do Marajó, né? A presença da água salgada vai se fazer cada vez mais presente. E é por isso que a gente precisa ter projetos que possam operar, né, na diminuição desses efeitos, pelo menos para dar dignidade para as pessoas que estão ali. E o recurso ali, 2 milhões de reais anuais que chegam na prefeitura, quanto desses recursos poderiam ser aplicados na compra de equipamentos de dessalinização? Quantas mudas de árvores poderiam estar sendo plantadas, né, em municípios que precisam recuperar as suas nascentes, né? São recursos valiosos. Hoje, cada centavo é valioso nessa luta climática. Muito obrigado, Carlos, pelos excelentes pontos. Agora, outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é sobre mudanças climáticas e o papel dos municípios. Em tempos de crise climática, qual o papel que os municípios e das políticas públicas no financiamento verde para a preservação ambiental? Que desafios e oportunidades você enxerga para os municípios do Marajó
na implementação dessas políticas? Uma oportunidade interessante para os marajoaras a partir desse debate, se eu consigo fazer a gestão, né? Se a sociedade consegue fazer a gestão, se o Conselho Municipal de Meio Ambiente consegue fazer a gestão desse recurso de ICMS verde, nós temos ali um exercício de captação de recursos. Porque você imagina, estudos apontam que os municípios costeiros do Pará são altamente vulneráveis às mudanças do clima, à elevação do nível do mar. Só o ICMS verde não vai dar conta, mas o primeiro exercício se o recurso está caindo, se o dinheiro está caindo mensalmente na prefeitura, na conta do município, como é que o Conselho Municipal vai gerir isso para realmente atacar os problemas, Então, uma vez que isso demonstre, uma vez que a gente demonstre que isso está sendo bem gerido, obviamente isso abre portas para outros recursos chegarem. Recursos do Fundo Clima, recursos do Fundo Amazônia, outros parceiros chegando. Então, é muito importante o exercício de dar uma destinação correta, transparente para os recursos do ICMS verde. Isso é um exercício de cidadania. Nós precisamos de atitude pública, muita atitude pública. Excelente, Carlos. Agora, para finalizar o nosso episódio de hoje, gostaria que você deixasse uma mensagem para pessoas que estejam ouvindo o podcast, sobre a importância de políticas ambientais e o engajamento na defesa territorial do Marajó. Como mensagem final, eu gostaria de convidar todos e todos para que a gente possa fazer um debate muito sincero, muito franco dos nossos caminhos enquanto humanidade e como isso se faz agora, se reflete agora no nosso dia a dia, nas complicações do dia a dia, na dificuldade maior do dia a dia. E isso requer a gente analisar esses caminhos, se eles devem permanecer como estão ou precisam mudar. Qual é a posição das pessoas, de maneira geral, sobre a extração de petróleo na Foz do Amazonas, sabendo que o petróleo é o principal vetor da emissão de gás de efeito estufa, está intimamente ligado, Como a gente traz o público para essa discussão? Nós estamos falando de sobrevivência, estamos falando de que novas gerações tenham condições mínimas, para poder levar a sua vida, Como a gente vai entregar esse planeta, ou esse estágio da humanidade, como a gente vai entregar essa vida para as pessoas que vão vir. Eu acho que a gente precisa dessa ética, nós precisamos discutir essa ética intergeracional, É muito triste uma pessoa falar, não, mas eu vou morrer e que se lasque o próximo, que se lasque a outra pessoa. Isso significa que você não fez jus à sua condição de ser vivente humano. E é preciso ter ética, deixar legado, se preocupar com o amanhã, se preocupar com as pessoas que estão vindo. Esse é um exercício para todos e todas que vivem no Marajó. Obrigado, Carlos, por compartilhar sua visão, sua experiência. Para você que ouviu até aqui, fique ligado nos próximos episódios do Ecos do Marajó, onde continuaremos debatendo temas que impactam a nossa cultura, a ancestralidade e o ambiente. Acompanhe o canal Marajoando Cultural e juntos vamos fortalecer a conexão com o nosso território.